Olá, meus irmãos! Por que nada dá certo para mim? Você já se fez essa pergunta? Você já se perguntou por que as coisas não dão certo, não prosperam na minha vida? E com toda sinceridade, com o amor que você tem a Deus, você fica se perguntando, buscando uma justificativa. E pessoas religiosas, acabam atribuindo isso à vontade de Deus. É Deus que me quer assim, uma pessoa triste, miserável, falida, e eu vou passar por isso, será aqui o meu tempo de provação? Outras já dizem que é obra do demônio, que é opressão maligna, que é algo espiritual. E você já avaliou sua vida? Não tem um pecado que está te separando de Deus? A Bíblia diz em Provérbios 28:13 que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que confessa e deixa alcançará misericórdia. E você já olhou sua vida, já confessou seus pecados, já alcançou a misericórdia de Deus, mas não prospera. O que está acontecendo? Onde está o problema? Olha, nós não julgaremos o mérito de quem acha que isso é a vontade de Deus sobre ele ou que seja algo demoníaco. Você já avaliou sua vida e viu que não é um pecado oculto, um pecado de estimação que você está ali cuidando e alimentando. Então você está bem com Deus, mas as coisas não andam. Onde está o problema? Olha, existe um tipo de fé e essa fé, ela atravanca a nossa vida. Ela nos faz retroceder ou nos deixa empacados e as coisas não andam. Exatamente pela fé que nós temos. E essa fé nos faz regredir na vida. É uma fé que leva à passividade, que leva à inércia e à falsa ideia de que Deus ele fará tudo por você. Muito cuidado com essa ideia de que Deus ele fará tudo por você e que você apenas precisa, com fé, aguardar e esperar o momento de receber a sua bênção, o seu grande milagre. As coisas não são bem assim. Existe um tipo de fé que ela é problemática. Ao invés dessa fé te abençoar, ela vem para te amaldiçoar, ela te atrapalha. É a fé que não se mexe, ela não tem poder de destravar sua vida, ela não te traz conquistas, ela não te traz ou produz realizações na sua vida. É o tipo de fé que você não deseja ter. É uma fé que não gera vida, nem dinamicidade, é uma fé que não busca soluções, é uma fé que não busca ou produz bons frutos. Afinal, essa é a fé morta que Tiago diz. A Bíblia diz em Tiago capítulo 2, versículo 26, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Então existe uma fé morta e por ser morta ela não produz, ela não mexe, ela não te leva a concretizar os seus sonhos. Então muito cuidado porque você talvez acredita em Deus, eu não duvido disso, que você acredita na Bíblia, acredita em Jesus, mas a sua fé é uma fé deficiente, é uma fé morta, é uma fé falida. Pastor, como assim? Olha, nós vamos aqui aprendendo da Bíblia e a Bíblia vai nos instruir e logo vai estar com uma fé viva, uma fé verdadeira, uma fé ativa. Antes, só para compreendermos, esse é o tipo de fé de quem crê em Jesus, mas não tem atitude, não esboça atitude alguma. É a fé de uma pessoa parada no tempo, que fica na mesmice, no comodismo, na monotonia, num completo marasmo espiritual. É o tipo de pessoa que consegue se acostumar com a própria miséria, ou seja, a pessoa consegue se acostumar com a sua pobreza, mas ela não tem atitude de agir para mudar o contexto da sua realidade. É o tipo de pessoa que pode até esperar um grande milagre divino, está aguardando um milagre, mas nunca vai receber esse milagre porque essa pessoa não aprendeu a aproveitar as pequenas oportunidades que surgem. E são essas oportunidades que surgem ou que são criadas, que são as sementes para que Deus possa nos dar aquele milagre, aquilo que nós não podemos ou não conseguimos realizar. É o tipo de pessoa que espera ter um bom emprego, mas essa pessoa ela não se qualifica e ela também não corre atrás de oportunidades. Eu conheço pessoas que estão há anos, mais anos, passa de década,
no mesmo emprego, trabalhando para ganhar um salário, quando a pessoa tem um potencial muito maior do que isso, ela podia estar muito além, dando melhor qualidade de vida para a sua família, para os seus filhos, mas não fazem porque se acomodou e pede um emprego melhor, pede que Deus ajude, mas a pessoa mesmo, ela não mexe. É uma fé parada, é uma fé morta. Essa fé aí não ajuda em nada. Tá? É o tipo de pessoa que espera se casar um dia, mas ela nunca se prepara para ser um cônjuge nota 10, um cônjuge que as pessoas fiquem atraídas por essa pessoa. Você, moça, um rapaz, ele atravessa um oceano, ele cruza um deserto para poder te encontrar se você for uma boa moça. Bons homens e boas moças, boas mulheres, para casamento estão em falta. Há uma grande escassez. Se você se prepara para isso, eu posso lhe garantir. Se você é uma moça, rapazes vão fazer o que for necessário para poder ter uma chance com você. Mas para isso você tem que se preparar. E da mesma forma, você rapaz, você homem, que pretende se casar, tem alguns que não querem se casar e nós respeitamos. Mas se você quer se casar e entra ano e sai ano e nada acontece, você só fica guardando um milagre divino e você não age, você está com problema e a sua fé ela é deficitária, para não dizer que ela está morta e as coisas não vão fluir para você. Você vai entrar com 30, 40, 50, 60 anos, não sei, e não vai se casar. E não vai culpar a Deus por isso. Deus não trouxe, não mandou a pessoa certa. É você que ficou com uma fé passiva, com uma fé que não levou-lhe à ação. É o tipo de pessoa que espera a restauração do seu casamento, então uma pessoa já casada, mas não move uma palha para que as coisas possam melhorar, para que a bênção de Deus possa vir sobre o seu casamento. É o tipo de fé no qual uma pessoa espera um milagre na balança, mas essa pessoa não está disposta a praticar exercícios físicos ou a se submeter a uma boa reeducação alimentar. Então, essa é a fé que causa problema. É uma fé que tem até boa intenção. Eu não descarto esse fato de que é uma fé com uma boa intenção, com uma boa motivação, mas é uma fé parada, é uma fé que não se mexe. Então, essa é a fé que vai te deixar no buraco, no brejo, você vai viver a sua vida cristã, ela completa e não vai fazer nada para Deus ou quase nada para o Senhor, porque não se mexe. E vai ficar aguardando o dia do milagre, aguardando as coisas acontecerem, mas não vão acontecer, você vai se frustrar e ainda arrisca abandonar Deus por isso. Por quê? Porque você está acreditando numa fé morta, numa fé sem obras. Essa fé sem obras é igual a um corpo sem espírito. Está morto, não mexe. O coração não bate, não respira, não anda, não pensa, porque o corpo está morto. Assim é uma fé sem obras. E quando nós entendemos em Tiago, que ele fala diversas vezes que a fé sem obras ela é morta, essas obras referem-se a ações. Aqui eu tenho ação, serviço, obra, trabalho. É a pessoa agindo. Talvez algumas pessoas pensem que se trata apenas de caridade, de generosidade, mas a Bíblia está dizendo obra, serviço. Logicamente, uma fé com uma pessoa que ama a Deus são boas obras. São obras, são ações que fazem com que coisas aconteçam. Porque a pessoa tem fé, então ela age. A fé viva e verdadeira está carregada de dois elementos. Está composta de confiança e também de atitude. É muito importante. Algumas pessoas têm apenas a confiança. Eu acredito. Aqui eu tenho esperança, convicção de que as promessas se cumprirão um dia, certeza na veracidade das Escrituras. Então, a fé morta pode ter essa confiança. Eu acredito na Bíblia, eu acredito que Deus mandará o milagre, a bênção um dia chegará. Mas não tem atitude, não tem obras, não tem ação, não tem serviço. Porque é o que a Bíblia explica. Quando se trata de obras, nós estamos referindo a ações. E claro que são ações positivas, benéficas, e não simplesmente caridade. Mas uma pessoa que tem fé, ela age,
ela se move, porque a fé dela é viva. E isso é imprescindível, é isso que faz a diferença. As pessoas mais felizes que eu conheço, as pessoas mais bem realizadas, são pessoas que têm esse tipo de fé. É uma fé ativa, não é uma fé apenas teórica. Ah, eu confio. Não, é uma fé que confia e por confiar age. É como na história de Josué, quando os sacerdotes, eles pisam com a Arca da Aliança, eles molham a planta do pé. E quando eles pisam na água, aí então que Deus vai e para as águas do Rio Jordão para que pudessem passar em seco. Ou seja, eles confiaram na promessa e confiando na promessa já foram entrando na água. E ao entrar na água, Deus vai e para as águas que vêm de cima. Isso é fé ativa. É esse tipo de fé que se move, que traz realizações. Porque se eles não tivessem confiado e não tivessem agido, teriam ficado aquém do Jordão e ficariam por lá mesmo. E não desfrutariam o milagre, a bênção de Deus. É isso que acontece na maioria dos cristãos. O que fazem? Confiam, mas não agem. E por não agirem, o milagre não acontece. Há uma galeria de heróis da fé em Hebreus. Isso não é novidade para ninguém, vocês bem conhecem. Mas eu gostaria de trazer algumas observações. Sempre que diz pela fé, tem uma ação, tem uma obra. Percebam, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Isso é Hebreus 11, aí no versículo 4 agora. Abel, pela fé, ele ofereceu. Aí está a ação, aí está a obra. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o trasladara, visto que antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Então, pela fé, ele foi trasladado porque ele agradara a Deus. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então, pela fé, ele prepara a arca. Abraão, sendo chamado, obedeceu. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo a um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Ele ouviu a palavra, ele confiou na palavra, mas ele não ficou parado. Ele saiu, ele foi, ele obedeceu. Abraão também, ele ofereceu a Isaac quando foi provado pela fé. Mais uma vez, ele estava a ponto de sacrificar o seu filho a Deus. Foi pela fé. A fé viva, verdadeira, ela está aliada, ela está composta. Nós nos lembremos de confiança mais atitude. Confiança e atitude. Mas um homem, Moisés, já sendo grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Pela fé deixou o Egito, pela fé celebrou a Páscoa, pela fé passaram o Mar Vermelho como por terra seca. Sempre a fé atrelada a uma ação, a um movimento. Por isso que a fé sem obras, ela é morta, ela não vale de nada. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Fé, fé mais movimento, fé mais ação. Não é muito difícil compreender isso. Duas coisas. O problema da maioria dos cristãos, da maioria de nós, é que nós temos fé, essa fé teórica, é uma utópica, mas não tem movimento, não tem ação. E nós nos intimidamos diante dos problemas, nós nos intimidamos diante dos obstáculos, diante das provações que nos sobrevêm e nós não agimos, ficamos quietinhos, parados e não confrontamos os nossos problemas. Nós devemos nos prostrar diante de Deus. Nós devemos buscar a Deus força, poder que vem dele e nos levantar diante dos problemas, diante das dificuldades. Talvez chegou doença na sua vida, na sua casa. Você tem que ter uma postura diante disso, uma postura de fé. Talvez chegou o desemprego, algum problema aconteceu no seu trabalho, você perdeu o emprego e agora ou você se acovarda ou você se levanta e age. Há grandes pessoas que tiveram bons pensamentos, ou seja, boas pessoas que
que ficaram desempregadas, tiveram ótimas ideias e tiveram seus empreendimentos. E a bênção foi ter saído do emprego, a bênção foi ter sido mandado embora. Então nós precisamos entender que a fé, ela está aliada. Deus vai me abençoar, Deus vai agir. Então faça algo, faça, trabalhe. A Bíblia diz pela fé, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram as promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Tudo pela fé. Ou seja, a fé verdadeira, a fé viva, ela te movimenta, ela te coloca para frente. Essa é a fé que vai fazer uma diferença na sua vida sem precedentes. Essa é a fé que Deus oferece. Ela é necessária. Aos irmãos, né, da igreja, da nossa igreja, a Igreja Batista Independente, vamos nos lembrar dos nossos passos de fé e que Deus fez por nós, quando nós colocamos a planta dos pés na água e Deus abriu e trouxe-nos a bênção e nós pudemos passar e realmente Deus operou em nós maravilhas. Os irmãos sabem que a nossa igreja é uma igreja humilde, uma igreja que tudo que é feito nela é de forma sacrificial e Deus tem nos honrado. Lembram-se, o prédio foi comprado com um consórcio de 10 anos e nós pela fé pagamos em 8 anos, nós conseguimos, já nos preparando para a reforma, porque o prédio se encontrava numa situação deprimente, deplorável. E Deus nos abençoou, que realizamos aquela reforma, não tínhamos condições para isso, mas pela fé Deus foi abençoando e nós juntamos recursos, foram alguns anos, mas nós conseguimos, foi pela fé. Ano passado, também pela fé, nós iniciamos um trabalho lá no bairro Tino Pereira e Deus tem nos honrado, tem nos abençoado. Surgiu uma oportunidade do lado ali com aquele residencial Dom Couto e nós pela fé adquirimos alguns terrenos ali, estamos pagando ali, financiados, mas Deus tem abençoado e nós seguimos em frente, nós estamos avançando e isso é pela fé. É essa fé que move, não é uma fé parada. Aquela fé que foi no caso da reforma, vamos esperar quando Deus mandar todo o recurso, aí nós começamos a reforma. E isso não é fé. Nós precisamos dar início. E Deus vai acrescentando e Deus vai abençoando. Assim com outros ministérios, com outras coisas que nós temos trabalhado, Deus tem operado. Eu me lembro quando nós, pela fé, nós colocamos a predisposição para termos ar-condicionado na igreja, ali no salão, para termos o templo climatizado. Mas estávamos longe de termos condições de comprarmos o equipamento, aquelas máquinas, os ares condicionados. Mas pela fé nós colocamos a predisposição. E depois, muito antes do tempo, um irmão oferece para comprar uma máquina, e aí o outro sabe e também compra outra máquina, e 3 máquinas, e a igreja teve que pagar só a mão de obra. E isso foi de Deus, mas nós colocamos a planta do pé nas águas e Deus, Ele fez o resto. Deus moveu corações e hoje nós somos abençoados porque agimos pela fé. Irmãos, os irmãos sabem agora dessa última bênção, porque nós precisamos de um lugar para retiro, um lugar para acampamentos, nós precisamos de um lugar para termos as nossas confraternizações, os nossos churrascos, nós queremos aí até aproveitar para o Dia dos Pais, ver se fazemos algo e colocando a planta do pé, nós já estamos aí recebendo uma doação, ainda não sabemos exatamente onde, mas de um terreno, de uma chácara, para construirmos, para termos o nosso acampamento, para termos a nossa chácara. E isso pela fé. É a fé que age, é a fé que movimenta, que faz as coisas acontecerem. É esse tipo de fé que nos empolga. Essa fé é empolgante, é gostoso estar com pessoas que têm essa fé. Fique longe de pessoas pessimistas, não seja uma pessoa pessimista. Confie em Deus e haja. E mesmo diante dos problemas, porque esse ano de 2020, nós não esperávamos a pandemia. Então nós devemos ter fé que Deus vai abençoar, que Deus vai honrar, que o nome dele vai ser glorificado. E aí surgiu para nós a possibilidade de estarmos lá no estacionamento da casa do engenheiro. Fizemos o ofício, foi protocolado, foi deferido e lá nós estávamos nos reunindo dominicalmente, juntos, o culto no carro. Aquilo foi uma bênção, foi algo assim de Deus para nós.
mas alguém teve que agir. Nós precisamos ter prontidão para que as coisas possam acontecer. E isso porque estamos confiantes, estamos cheios de fé. E foi abençoando, e essas transmissões também pela internet, devido à pandemia, e Deus está criando oportunidades, pessoas que nunca nos ouviram, agora estão ouvindo, pessoas que agora podem compartilhar com os seus familiares pregações que têm a ver com o plano de Deus para salvação, para restauração de casamentos, mudança de vida, tudo isso para a glória de Deus. E recentemente nós já voltamos aos cultos, dividimos os cultos para caber todo mundo ali, né? O culto das 6 horas, o culto das 7h30, às 18, 19h30, e Deus tem abençoado e as coisas estão acontecendo. Precisamos ser otimistas, fé com ação, ou seja, confiança mais atitude. Pessoas com atitude são pessoas felizes. A Bíblia diz, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Irmãos, se nós não tivermos fé, nós morremos, tá? Porque nós vivemos pela fé. Nós andamos por fé e não por vista. Sempre a nossa vista, ela vai ser menor do que os nossos sonhos, porque nós queremos andar por fé e não por vista. Então, obviamente, os nossos recursos sempre serão mais limitados do que os nossos sonhos, do que as nossas aspirações. E é importante que assim seja. É a semente que é menor, que é plantada, esperando uma grande colheita. É assim para alguém que confia em Deus, para quem que ama o Senhor. Aí nós temos forças para poder conseguir. Talvez agora você já comece a entender por que as coisas não andam na sua vida. Você acredita em Deus, você tem fé no Senhor, você fica sentadinho lá no banco da sua igreja, da nossa igreja, mas as coisas não prosperam. Porque a sua fé precisa, além de confiança, ter atitude. Ela precisa de obras. Todos os grandes heróis da fé. A fé foi manifesta através das obras. Eu compreendo a fé de alguém quando eu olho para os frutos daquela fé. E a Bíblia diz, e Jesus lhes disse, por causa de vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. O que Jesus quer dizer, entre outras coisas, é que se nós tivermos fé, uma fé verdadeira, uma fé viva, por menor que seja do tamanho de um grão de mostarda, nós realizaremos obras que aos nossos olhos, diante das nossas capacidades, seriam algo impossível. E Deus nos honra por quê? Por causa dessa fé. Então é necessário ação, é necessário prontidão. E antes de mais nada, uma vez que temos essa fé precisa ser nutrida, essa fé precisa ser alimentada, porque a fé que você tem hoje, se você não cuidar dela, você pode perdê-la. Você pode se tornar uma pessoa com uma fé morta. A Bíblia diz, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, a fé, ela vem, ela surge, ela brota, ela cresce, ela se incorpora ouvindo a palavra de Deus. Por isso é tão importante estar junto com os irmãos em cada culto, onde a palavra de Deus é pregada, onde a palavra de Deus é estudada. Por isso que os cultos de quarta-feira são importantes, que a escola dominical é importante. Por isso que o seu estudo diário das Escrituras é tão significativo, tão importante, porque aquilo aumenta e fortalece a sua fé. E você anda por fé. Se você não andar por fé, você fica parado. Você pode retroceder na fé. A Bíblia também diz, os apóstolos rogaram ao Senhor, Senhor, acrescenta-nos a fé. Ou seja, queremos crescer em fé. Nós precisamos de mais fé para alcançarmos mais vitórias para o Senhor. Precisamos de mais fé para vencermos, para passarmos obstáculos ainda maiores. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Aqui o Senhor Jesus Cristo orando para que a fé não desfaleça. A fé de Pedro não desfaleça. E há inclusive uma pergunta que é feita sobre a questão da fé, porque a fé tende a esfriar se você não cuidar, se você não aquecê-la constantemente. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Será que haverá fé? Eu espero que
encontre muita fé na sua vida. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta uns para com os outros. Isso é 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3. Uma fé que está constantemente crescendo. A sua fé, ela está crescendo. Que tipo de fé você tem? A Bíblia diz, bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. É interessante porque um depende do outro. A fé, essa confiança e atitude, elas cooperaram para agirmos, para fazermos, para prosperarmos. E quando agimos, as nossas obras aperfeiçoam a nossa fé. Uma depende da outra. A fé depende das obras, as obras dependem da fé. Para que a vontade de Deus seja feita, para que o reino do Senhor seja glorificado, seja abençoado através das nossas vidas. Que tipo de fé é a sua? Você é reconhecido pela sua fé viva e verdadeira? Você é uma pessoa proativa, uma pessoa que confia e também tem atitude? É uma pessoa que age, porque a fé, ela opera as obras. Então, se não for o caso, é o momento agora de se arrepender. É o momento de dizer, Senhor, por quanto tempo eu fiquei com essa fé morta, acreditando que ela estava viva, mas agora olhando para mim eu vejo que estou alimentando uma fé morta. É como se você estivesse dando de comer a um corpo, uma pessoa morta, que não tem alma, não tem espírito. Você está jogando tempo, dinheiro fora. Mas vamos alimentar uma fé viva, uma fé verdadeira, essa fé que opera obras. E assim você vai abençoar a sua família, vai abençoar a sua própria vida, vai abençoar o reino de Deus, vai abençoar a igreja, vai abençoar os seus irmãos. Por quê? Porque a sua fé é viva e verdadeira. Vamos orar. Pai amado, engrandecemos ao Senhor, porque o Senhor nos dá dessa fé. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir vem pela palavra do Senhor. Ó Deus Santo, eu peço que o Senhor abençoe a cada irmão, a cada irmã, que possa, Senhor, olhar para a cruz e entender que é ali que nós encontramos fé e precisamos alimentá-la para que não desfaleçamos a nossa fé, para que quando o Senhor volte, o Senhor não pergunte onde está a nossa fé. E vendo as nossas obras, possam todos entender que a nossa fé é uma fé verdadeira, que nós somos coerentes com as Escrituras, que nós somos coerentes com aquilo que pregamos, que nossa fé não é teórica, mas nossa fé ela é prática, ela é ativa. Ó Deus Santo, por favor, opere. E se tem alguém que não é salvo e, ó Deus, talvez acredita em Deus, acredita no Senhor, mas com essa fé morta, ela não vai se arrepender, ela não vai tomar uma atitude diante do Senhor. Ela não vai se arrepender dos seus pecados, ela não vai invocar o nome do Senhor. Então não vale para nada. Antes está ali para enganá-la. Mas eu peço que se a pessoa não é salva, ela possa tomar uma atitude diante do Senhor, de se arrepender dos seus pecados, de invocar o nome do Senhor Jesus, de pedir-lhe a vida eterna, de entregar a vida para o Senhor e viver para o Senhor. Ó Deus, por favor, eu clamo ao Senhor pela salvação de almas. Nós sabemos que é pela fé que nós somos salvos. Ó Deus, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, é um dom dado pelo Senhor. Então eu peço, salva almas e aos crentes, aos cristãos, aumenta a nossa fé. Em nome de Jesus. Amém.